Eu quero te dar aqui um conselho, ou aliás, conselhos que vão mudar a sua percepção de fé. Como ser cheio do Espírito Santo. E você precisa buscar isso, você precisa querer isso, precisa ter vontade para que alcance isso na sua vida. Então, se você está buscando ser cheio do Espírito Santo, assista esse vídeo. E antes de mais nada, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal. Já se inscreve aqui embaixo. Já ative os sininhos para notificação. E comente aqui embaixo se você deseja sim ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. A Bíblia compara os efeitos de ficar cheios do Espírito Santo como uma alegria de uma embriaguez. Sabe quando você vê alguém que está embriagado, ele fica alegre? Isso é muito mais poderoso. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais poderoso do que o vinho. Por isso a Bíblia vai dizer, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, quando eles foram ali batizados e cheios, eles foram comparados a alguém que estava bêbado. E essa é uma experiência muito poderosa que você pode alcançar se você buscar e pedir com fé, porque essa promessa é para você e é para a igreja. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que você recebeu o Espírito Santo quando você se converte. O Espírito Santo tem um papel importante na sua salvação. Mas ser cheio do Espírito Santo é algo diferente. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20, a Bíblia vai explicar a respeito disso. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto explica que o Espírito Santo, quando ele te enche, ele te promove uma experiência de uma alegria tão poderosa que você canta, você se alegra, você louve, você expressa as grandezas de Deus. O Espírito Santo torna você alguém desinibido e capaz de glorificar ao Senhor. Quantas pessoas são tímidas, não conseguem se expressar, são inibidas, são retraídas, mas quando o Espírito Santo vem, enche aquela pessoa que tinha até dificuldade de falar, ela começa a falar e a glorificar ao Senhor e a se alegrar e a falar das grandezas de Deus com convicção pelo que ela recebeu. No Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele se apoderava de determinadas pessoas, de profetas, reis, de juízes, de certos homens que eram usados por Deus para poder atuar. E nesse momento, essa pessoa ela ganhava força, coragem, ela era capacitada. Algo dentro dela, uma capacidade dentro dela era destravada para que ela fizesse obras extraordinárias. Podemos falar aqui inúmeros homens ao longo do Antigo Testamento que foram cheios do Espírito Santo e fizeram coisas extraordinárias, tiveram força, tiveram alegria, tiveram estratégias, porque o Espírito Santo vinha e capacitava. E essa pessoa ficava cheia do Espírito Santo e era capaz de fazer coisas que ela nunca imaginou fazer. No Novo Testamento, a primeira experiência que os discípulos tiveram, eles ficaram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E algo poderoso acontece ali, é que a Bíblia diz que sobre eles foram vistas línguas repartidas como que de fogo, no qual eles falavam. E essas línguas eram entendidas por muitas pessoas que estavam vendo, eram entendidas falando a respeito das grandezas de Deus. Então eles receberam a capacitação do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho. O Espírito Santo nos ajuda na propagação do Evangelho. E essa experiência é muito poderosa. Quantas vezes você teve vergonha, medo de falar de Jesus para alguém e o Espírito Santo vem, te enche, te capacita e você consegue de forma desinibida, sem vergonha, sem medo, falar e expressar a respeito do Evangelho. Alguns efeitos de você ficar cheio do Espírito Santo. Você pode receber uma grande alegria,
A alegria que você recebe não é a alegria que o vinho promove. É a alegria baseada na convicção que o Espírito Santo gera em você da certeza da sua salvação. Coragem. Você perde a vergonha e o medo de fazer a obra de Deus. Fé. Uma fé mais forte. Você se torna alguém mais confiante. Capacitação. Você recebe a ajuda do Espírito Santo e você cresce espiritualmente, você ajuda na igreja, você ajuda no ministério, você serve, você se envolve, você ajuda o reino de Deus a alcançar outras pessoas e a propagar o Evangelho. Mas nem todos conseguem ser cheios do Espírito Santo. E por quê? Simplesmente porque eles não estão buscando da forma que deveria buscar. Ou quando buscam e não alcançam imediatamente, acaba desistindo. Você para de buscar. Então, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: peça a Deus, porque Ele tem para te dar. Olha o que Lucas capítulo 11, versículo 13 diz: pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Então você tem que pedir a Deus: me enche, me dá o Espírito Santo. Porque Ele disse: vocês são homens, sabem dar coisas más aos vossos filhos. E o Pai, quem sabe dar coisas boas, e Ele vai dar. Se você pedir o Espírito Santo, Ele tem para dar, e Ele vai dar, e Ele vai derramar. Então o primeiro passo para você ser cheio do Espírito Santo é você pedir. E não só pedir, é pedir crendo. Pedir acreditando, tendo fé. Peça com fé. Peça crendo que você recebeu para poder propagar as grandezas de Deus através do Espírito. Segunda forma de você ser cheio do Espírito Santo, e aqui eu encerro esse vídeo, orando. Não tem outra forma. Você precisa pedir em oração. Você precisa clamar em oração e dizer: Pai, me dá o Espírito. A oração é um caminho para que você seja cheio do Espírito Santo. Tem muita gente buscando ser cheio do Espírito Santo, mas não sai da frente do Netflix. E aí, Felipe, o que nós faz com isso? Complicado, né? Não sai da frente do Netflix. Não sei o que eu vou fazer com esse crente que fala: eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas você não sai do celular. Quer ser cheio de verdade? Quero. Dobra os joelhos e pede, ora ao Senhor. E não termine a oração sem que você receba essa experiência que vai gerar no seu coração alegria, vai gerar no seu coração convicção, vai gerar dentro de você capacidade e certeza para que você faça a obra do Senhor sem medo e sem vergonha. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu acho que aqui está a maneira como essa geração vai conseguir vencer os problemas imorais, os problemas contra o pecado. O problema é que nós queremos vencê-los sozinhos. As tentações, nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fortalece o nosso espírito, e aí nós conseguimos vencer a batalha contra a carne, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Você pegou essa chave, você pegou esse segredo, você vai no ano 2022 buscar: pastor, esse ano é o ano que eu quero ser cheio do Espírito Santo e eu quero fazer a obra do Senhor. Eu não quero mais ficar parado, paralisado, sendo aquele crente comum, aquele crente morno. Eu quero tomar uma decisão de nesse ano buscar do Espírito Santo esse enchimento que vai gerar em mim capacidade de fazer coisas que eu achava que eu não poderia fazer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Comente aqui embaixo. Se você, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, então comenta aqui também embaixo a experiência que é ser cheio do Espírito Santo. O que isso representa para você? É alegria. Eu estou fazendo esse vídeo alegre a respeito desse tema, porque nós, todos os crentes, precisamos buscar isso, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, que você seja edificado, que você compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa pessoa também seja edificada. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar os sininhos para notificações, porque o Senhor, Ele
recompensa a sua semente, viu? Você vai estar ajudando aí esse canal a crescer e alcançar mais pessoas. E eu sei que o nome do Senhor será glorificado. Deus te abençoe.